Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Artigo 81. É vedada a constituição de fundo especial, ou sua manutenção, com recursos originários de dotações orçamentárias da União, em empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, salvo quando se tratar de estabelecimento oficial de crédito. Seção X. Depósitos e consignações. Artigo 82. Os depósitos para garantia, quando exigida, das obrigações decorrentes de participação em licitação e de execução de contrato celebrado com órgãos da administração federal centralizada e autarquias, serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, à ordem da autoridade administrativa competente, Decreto-Lei nº 1.737/79, artigo 1 graus, 4ª. Artigo 83. Será também feito na Caixa Econômica Federal, voluntariamente pelo contribuinte, depósito em dinheiro para se eximir da incidência de juros e outros acréscimos legais no processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários. Parágrafo único. O depósito de que trata este artigo, de valor atualizado do litígio, nele incluídos a multa e os juros de mora devidos nos termos da legislação específica, será feito à ordem da Secretaria da Receita Federal, podendo ser convertido em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de ação anulatória ou declaratória de nulidade do débito, à ordem do juízo competente. Artigo 84. Não vencerão juros os depósitos em dinheiro e os juros dos títulos depositados reverterão à Caixa Econômica Federal como remuneração de serviços, Decreto-Lei nº 1.737/79, artigo 3 graus. Artigo 85. Mediante ordem da autoridade administrativa ou, quando for o caso, do juízo competente, o depósito será devolvido ao depositante ou recolhido à conta do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil S.A., se em dinheiro, ou entregue ao órgão designado, se em títulos, Decreto-Lei nº 1.737/79, artigo 7 graus. Artigo 86. Consideram-se como depósitos, exclusivamente para fins de contabilização, as ordens de pagamento expedidas em exercício encerrado e devolvidas pelo agente financeiro após o prazo legal de validade, podendo ser revalidadas durante o exercício financeiro subsequente, findo o qual os registros contábeis serão cancelados e as respectivas importâncias convertidas em receita orçamentária. Parágrafo único. Aplicam-se os procedimentos contábeis de que trata este artigo às importâncias apuradas como diferenças a favor de terceiros em balanceamento de contas. Artigo 87. As consignações em folha de pagamento dos servidores civis e militares, ativos e inativos, constituem depósitos especificados para efeito de contabilização, não podendo o seu recolhimento, ou entrega aos consignatários, exceder as importâncias descontadas. Parágrafo único. A consignação cuja entrega tenha sido feita mediante ordem bancária de pagamento, individual ou coletiva, não procurada no prazo legal de validade e devolvida pelo agente financeiro, ficará à disposição do consignatário pelo prazo de 5 anos, findo o qual será convertido em receita orçamentária da União. Seção 11. Operações de crédito, normas gerais. Artigo 88. As operações de crédito dependem de autorização em lei especial. Artigo 89. A lei de orçamento poderá conter autorização para operações de crédito por antecipação de receita, a fim de atender a insuficiências de caixa, Lei nº 4.320/64, artigo 7 graus. Artigo 90. As operações de crédito por antecipação de receita autorizada na Lei de Orçamento não excederão a 4ª parte da receita total estimada para o exercício financeiro, e até 30 dias depois do encerramento deste, serão obrigatoriamente liquidadas. Artigo
91. A contratação ou garantia, em nome da União, de empréstimos para órgãos e entidades da administração federal centralizada e descentralizada, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, dependerá de pronunciamento da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, quanto à prioridade programática, e do Ministério da Fazenda, sobre a conveniência, oportunidade e legalidade do endividamento. Artigo 92. Excetuadas as operações da dívida pública, a lei que autorizar operação de crédito, a qual devam ser liquidada em exercício financeiro subsequente, fixará desde logo as dotações que hajam de ser incluídas no orçamento anual, para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate, durante o prazo para a sua liquidação, nos termos das disposições constitucionais vigentes. Artigo 93. Quando a amortização do empréstimo couber ao Tesouro Nacional, os recursos necessários serão previstos no Orçamento Geral da União, cabendo ao órgão beneficiado promover sua inclusão na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo único. Nos casos em que a amortização dos empréstimos for de responsabilidade de empresas sob controle do governo federal, caberá a essa a obrigação de incluir nos seus orçamentos anuais os recursos necessários àquele fim. Artigo 94. É vedada a utilização direta de recursos financeiros provenientes de operações de crédito internas ou externas, os quais deverão ser recolhidos, obrigatoriamente, à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. Parágrafo único. A realização de despesas custeadas pelos recursos de que trata este artigo, dependem de autorização na Lei de Orçamento ou em crédito adicional, e os respectivos saques só poderão ser feitos com obediência aos limites fixados na programação financeira aprovada. Artigo 95. Não será concedida garantia da União para operação de crédito, interna ou externa. E, a entidade em débito para com a Previdência Social ou para com o Tesouro Nacional. Segunda, a concessionária de serviços de eletricidade em débito com os recolhimentos às reservas globais de reversão ou de garantia, de que trata o Decreto-Lei nº 1849, de 13 de janeiro de 1981. Parágrafo único. A critério do Ministro da Fazenda, será admitida a concessão de garantia em operações que tenham como objetivo a regularização dos débitos aludidos neste artigo. Artigo 96. As autarquias federais, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e entidades sob controle acionário da União e as respectivas subsidiárias, ainda que com respaldo em recursos de fundos especiais, é vedado conceder aval, fiança ou garantia de qualquer espécie à obrigação contraída por pessoa física ou jurídica, excetuadas as instituições financeiras. Decreto-Lei nº 2.307/86, artigo 2 graus. Primeiro, a vedação de que trata este artigo não abrange a concessão de garantia por empresa controlada direta ou indiretamente pela União às suas controladas ou subsidiárias, inclusive a prestação de garantia por empresa pública ou sociedade de economia mista que explore atividade econômica à sociedade de propósito específico por ela constituída para cumprimento do seu objeto social, limitada ao percentual de sua participação na referida sociedade. Incluído pelo Decreto nº 7.058, de 2009. Segundo, considera-se empresa pública ou sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, para os fins deste artigo, a entidade que atua em mercado com a presença de concorrente do setor privado, excluída aquela que, incluído pelo Decreto nº 7.058, de 2009. E, goze de benefícios e incentivos fiscais não extensíveis às empresas privadas ou tratamento tributário diferenciado, incluído pelo Decreto nº 7.058, de 2009. Segunda, se sujeite a regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público quanto ao pagamento e execução de seus débitos. Terceira, seja considerada empresa estatal dependente, nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e, incluído pelo Decreto nº 7.058, de 2009. Quarta, comache ou preste serviços exclusivamente para a União.
incluído pelo Decreto número 7.058, de 2009. Artigo 97. Compete privativamente ao Ministro da Fazenda aprovar e firmar pela União quaisquer instrumentos de operações de crédito internas ou externas, inclusive operações de arrendamento mercantil, bem assim de concessão de avais e outras garantias, autorizadas em lei, e observadas as condições estipuladas para as respectivas operações, podendo delegar a competência para firmar os instrumentos de que se trata, ao Procurador-Geral, a Procurador da Fazenda Nacional ou, no caso de contratações externas, a representante diplomático do país. Primeiro, a Secretaria do Tesouro Nacional efetuará registros das contratações de que trata este artigo, inclusive as realizadas por intermédio de agentes financeiros do Tesouro Nacional, mantendo a posição atualizada das responsabilidades assumidas e adotando ou propondo as medidas assecuratórias do respectivo pagamento nas datas de vencimento. Segundo, para os efeitos deste artigo, as operações de arrendamento mercantil equiparam-se às operações de crédito. Seção 12. Operações de crédito externas. Artigo 99. Salvo nos casos de órgãos ou entidades da administração federal, ou seus agentes financeiros, a garantia da União somente será outorgada quando autorizada em lei, e se o mutuário oferecer contragarantias julgadas suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que o Tesouro Nacional possa vir a fazer, se chamado a honrar a garantia. Parágrafo único. Quando, pela sua natureza e tendo em vista o interesse nacional, a negociação de um empréstimo no exterior aconselhar manifestação prévia sobre a concessão da garantia da União, o Ministro da Fazenda poderá expedir carta de intenção nesse sentido. Artigo. Sem a cobrança da taxa, pela concessão da garantia da União a título de comissão, execução ou fiscalização, diretamente pelo Ministério da Fazenda ou por intermédio de instituição financeira oficial, não poderá ser superior aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do artigo 4º, 9ª, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, Decreto-Lei nº 1.312/74, artigo 7 graus.